Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez a esta série de mensagens chamada Gálatas, Somos Livres. Esta é uma série de exposição no livro de Gálatas, nós estamos agora na 11ª mensagem. O livro inteiro de Gálatas, ele tem essa temática que Paulo vai abordando, né? Somos livres em Cristo. A ideia de que Cristo pagou pela culpa do pecado, Cristo pagou pela nossa própria condenação, Ele é que nos resgata. Somos livres do esforço próprio, como nós já vimos. Então, para ser salvo, não precisamos mais de rituais ou alguma coisa assim, mas crer absolutamente em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então essa é a temática do livro como um todo. E hoje nós estamos no capítulo 4, agora adentrando o versículo 12, e vamos trabalhar a seguinte temática: também somos livres em Cristo, e uma vez que somos livres em Cristo, somos também livres para relacionamentos sadios. Para relacionamentos sadios. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso 12 ao verso 16. Gálatas, capítulo 4, verso 12 ao verso 16. Gálatas, capítulo 4, verso 12 ao verso 16. Se você encontrou, para eu saber aqui, para a gente começar a leitura, diga amém aí. Amém. Ok, você pode acompanhar na sua Bíblia, né? Como eu disse, tem algumas Bíblias aí, Bíblias azuis na versão, na nova versão internacional, que é a versão que a gente está usando e que eu estou usando aqui. Mas pode acompanhar também aqui na projeção, ok? A palavra de Deus diz assim: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, assim, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que eu lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdenho. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Esse é o texto da palavra de Deus, a carta de Paulo aos Gálatas. Eu queria que nós orássemos mais uma vez, pedindo a instrução do nosso Senhor, pedindo que Ele possa direcionar a nossa vida e nos fazer entender aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia da nossa vida, porque acabamos de ler a Tua palavra. Sabemos que só é possível entender a Tua palavra por meio do Teu Espírito Santo. E por meio do Teu Espírito Santo, qualquer um pode entendê-la. Mas, ó Pai amado, de uma forma muito especial, o Senhor nos concede a oportunidade de sermos instruídos pela Tua palavra. Portanto, eu quero que o Senhor apenas use a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Que os meus lábios se fechem para as palavras minhas e abra-os para as palavras Tuas. Que o meu coração se feche agora para mim e abra-o para o Senhor. Que de fato tudo aquilo que foi já colocado em meu coração seja transmitido de forma clara e compreensível, de forma coerente e relevante ao coração de todos que aqui estão e de todos aqueles que verão esta palavra e esta mensagem. Nós te agradecemos e pedimos: ser conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quando a gente olha para o nosso contexto, para o nosso mundo, para o local onde nós estamos vivendo, nós vamos percebendo uma série de problemas, uma série de dificuldades que nós encontramos. Uma delas é exatamente o relacionamento. Talvez, se houvesse alguma coisa que pudesse identificar ou pudesse de forma visual nos fazer identificar de fato que tipo de relacionamentos nós estamos, eu diria que é exatamente assim. Nós vivemos uma fragilidade relacional. Nunca, talvez, na história do mundo, se houve uma geração tão frágil relacionalmente falando.
E isso se comprova de várias formas. Isso se comprova dentro da igreja, quando a gente se ira com qualquer coisa, quando alguém fala alguma coisa, a gente já se sente desconfortável e a gente não quer mais participar de uma comunidade. Isso se faz com a facilidade com que as pessoas hoje elas perdem a paciência, matam os outros. Isso acontece no trabalho. Isso acontece, por exemplo, quando nós percebemos o crescimento avassalador dos divórcios, por exemplo. É porque, na realidade, há uma fragilidade emocional e relacional da qual nós começamos a lidar. E, portanto, nosso mundo está se tornando cada vez mais individualista, longe de relacionamentos. A maioria das pessoas elas não querem mais se relacionar, elas não querem mais ter o prazer e o ônus do relacionamento, elas preferem relacionar-se consigo mesma. Elas preferem começar a viver num mundo cada vez mais isolado. Por isso, as mídias sociais fazem tanto sucesso. Por isso, o WhatsApp, Facebook, Twitter ou qualquer outra coisa faz muito mais sucesso do que relacionamentos pessoais. Porque relacionamento interpessoal não é possível via internet. Mas é possível me relacionar de forma muito mais frágil com pessoas. Então, daí o grande crescimento das nossas redes sociais. Porque lidar com o outro, ter que assumir as dificuldades relacionais, não é uma coisa que a maioria da nossa sociedade ela quer. E nós fazemos isso por quê? Porque, via de regra, nós temos nos tornado uma comunidade, uma sociedade que cada vez mais está desesperada pela aprovação dos outros, pela aprovação nossa mesmo, pela aprovação da comunidade, e isso se torna cada dia mais pesado. Então, nós começamos a querer ser aceitos pelos outros. Daí o consumismo, por exemplo. Por isso que a gente nunca quer ter o celular mais antigo da sala. Se você estuda, você quer ter o telefone mais novo, mesmo que você não possa. Mas por que você quer ter o telefone mais novo? Porque você não quer ser considerado uma pessoa sem sucesso. Então você compra um celular muito mais caro, só para que você possa atender o telefone e as pessoas perceberem que você tem um telefone da moda. E assim, nós vamos colocando os nossos valores. O problema é que nesse processo de aceitação e presos a isso, nós vamos rompendo os nossos relacionamentos. Nós vamos buscando cada vez mais ser perfeito naquilo que nós fazemos, ser absolutamente aceito com aquilo que nós fazemos, e aí nós também levamos isso para o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos, de alguma forma, nos relacionar com Deus de forma legalista, de forma perfeita, quando na verdade isso não é possível. E quando a gente não entende que é impossível relacionar com Deus de forma perfeita, nós cobramos de nós mesmos e passamos a cobrar dos outros que eles também vivam de forma perfeita. E o problema é que sempre vamos ficar de longe, observando as pessoas, julgando as pessoas, e nós vamos cada dia mais nos afastando dos relacionamentos. Porque as pessoas elas são fracas, elas são falhas, elas vão pecar contra nós. E como nós não queremos esse tipo de coisa, a gente vai se afastando cada dia mais. É exatamente contra isso que Paulo está combatendo. Lembre-se, a carta de Paulo, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve a um conjunto de igrejas da Galácia, nós já falamos sobre isso, né? É uma região da Ásia Menor, com a qual Paulo havia fundado, pela qual Paulo havia fundado na sua primeira viagem missionária. Ele vai ali, planta aquelas igrejas, aí algum tempo depois, começa a ir naquelas igrejas, um grupo de judeus que dizia o seguinte: para ser salvo, não basta acreditar em Jesus Cristo. Além de acreditar em Jesus Cristo, tem que fazer algumas outras coisas. Você tem que fazer outras coisas para ser salvo. Não é só crer em Jesus. E aí aquele pessoal estava dizendo o seguinte: esse Paulo aí, que diz que tem que crer em Jesus Cristo, e crendo em Jesus Cristo vocês são salvos, vocês sabiam que esse cara nem andou com Jesus? E então eles começaram a colocar em xeque, em descrédito, o ministério, o apostolado de Paulo. Por isso Paulo escreve sua carta, tanto para defender o seu chamado, e é isso que Paulo tinha em mente quando ele começa a escrita da sua carta. Ele tem a intenção de defender o seu chamado. Capítulo 1 e 2 é claríssimo nisso. Ele faz uma defesa pessoal, mostrando como os próprios apóstolos validaram o seu chamado. Mas aí depois, capítulo 3 e 4, Paulo faz uma defesa da doutrina,
uma defesa do evangelho. Então Paulo tem a intenção também de alertar aquele pessoal, aquelas igrejas, basicamente 4 igrejas, de que aquilo que eles estavam ouvindo daqueles judeus, que se diziam crentes, mas não eram, porque estavam pautados na salvação pelas obras, por aquilo que eles faziam, isso era muito perigoso. E aí então, capítulos 5 e 6, Paulo termina mostrando como eles precisam ser relembrados do conceito da graça e como a graça de Deus agora muda a nossa vida. Como uma vez que eu creio em Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo, e quando eu tenho o Espírito Santo, eu produzo e tenho frutos produzidos pelo Espírito em meu coração. Então, lembre-se, para você que está aqui pela primeira vez, a expressão graça refere-se ao fato de que nós não tínhamos absolutamente nenhuma condição de fazer nada para podermos entrar no céu. Não tínhamos. Não adianta, por exemplo, e não temos, não adianta, por exemplo, você vir à igreja, orar, ler Bíblia, jejuar, não cortar o cabelo, não usar um batom, falar qualquer coisa, fazer qualquer... Não tem jeito. A Bíblia diz que se nós cometermos um pecado, ou se o cometemos nós já somos culpados de toda a lei. Ou seja, uma vez que eu pequei, já não tem jeito mais. E aí, as Escrituras nos dizem, em Efésios capítulo 2, que quando nós estávamos mortos no nosso pecado, Jesus veio por causa da graça de Deus, do amor dele, e ele pagou o preço da nossa salvação. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar, e para ser salvo agora, basta absolutamente crer e confiar que Jesus fez isso. O que é, eu diria o seguinte, o que é se tornar um cristão? Se tornar um cristão é quando você deixa de confiar que você tem condição de entrar no céu pela sua boa performance, do cumprimento do que Deus quer, e passa a confiar que só em Jesus Cristo você pode ser salvo. Essa é a ideia que Paulo expõe aqui. Para fazer isso, Paulo faz, como eu disse aqui, uma defesa pessoal, uma defesa da doutrina e uma aplicação da teologia. Nós estamos expondo o capítulo 4, e no capítulo 4, Paulo, trabalhando na defesa pessoal, ele começa a mostrar como a justiça pela fé, ou seja, eu não tenho condição de pagar pelo céu. Vem Jesus e paga no meu lugar. Eu creio nisso, eu sou justificado. Ou seja, uma vez que eu creio em Jesus Cristo, eu aproprio da punição que Deus fez em Cristo e eu recebo o perdão dos meus pecados. Eu sou declarado sem culpa. E ele pega isso em contrapartida com a justificação pelas obras. Ou seja, eu posso entrar no céu porque eu vou à igreja, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu não falo palavrão, porque eu ajudo as pessoas, porque eu sou uma pessoa honesta. Paulo está dizendo, são duas coisas absolutamente diferentes. E ele vai falando que é isso que os Gálatas estavam acontecendo. Eles tinham crido no Evangelho, entendido que eles eram justificados, ou seja, eram declarados sem culpa, para entrar no céu por causa de Cristo, e agora estão querendo, pelos méritos deles, conquistar o direito de serem aceitos por Deus. E Paulo diz, não, nós somos livres disso. Nós somos livres do pecado, somos livres do esforço próprio para podermos ser salvos. Nós cremos e devemos crer em Jesus Cristo. E esse é o espanto de Paulo. Como é que aqueles irmãos começaram bem e agora estão abandonando isso daí? Então ele começa a fazer pelo menos 5 argumentos mostrando como a justificação pela fé ela é muito maior e superior à justificação pela lei, pelas suas obras, por aquilo que você pode fazer ou não. E aí nós já expusemos 2 dessas. Paulo começa, verso 1 ao verso 7, ele mostra a diferença entre ser filho e ser escravo, ou seja, uma vez que eu creio em Jesus Cristo, eu me torno filho de Deus e herdeiro de Deus, mas se eu quero pelas obras fazer isso, eu estou como escravo da lei e da minha própria condição, da próprio esforço, e aí eu não tenho como herdar o céu, eu me torno um escravo. Paulo fala a diferença entre a vida pagã e a vida cristã, isso nós falamos na semana passada, como o fato de crermos em Cristo Jesus, ele nos faz estar livres para relacionamento com Deus. Então Paulo, eu vou explicar daqui um pouquinho como é que Paulo faz isso daí, porque o texto seguinte, que é o texto que nós vamos abordar, verso 12, Paulo agora mostra que
A justificação pela fé e a justificação pelas obras são absolutamente diferentes, porque a justificação pela fé muda até mesmo o nosso relacionamento interpessoal. Quando nós estamos pautados na salvação pelas obras, por aquilo que nós fazemos, nós temos uma outra cosmovisão para nos relacionar. Então Paulo vai mostrando, usando o próprio exemplo do seu relacionamento com os Gálatas, como isso, crer na fé em Cristo Jesus é muito melhor do que a salvação pelas obras. Depois ele vai mostrar a ação dele e a ação dos falsos mestres, como os falsos mestres queriam apenas seduzir os irmãos. E aí finalmente ele conclui o capítulo falando sobre Sara e Agar, mostrando a salvação pela fé e a salvação pelas obras. O texto que nós lemos está nessa parte onde Paulo vai dizer: para aí, antes eu era considerado como anjo, como quase que o próprio Jesus Cristo, agora vocês estão me considerando como inimigo. Então Paulo passa a mostrar que, uma vez que cremos em Cristo Jesus, estamos livres para ter um relacionamento sadio. Por que isso acontece? Porque na realidade, quando nós temos um relacionamento sadio, nós passamos a olhar para as pessoas com outra perspectiva. Ou seja, quando eu creio em Jesus Cristo, eu tenho uma visão diferente das pessoas. Eu tenho uma visão diferente do que é perfeição. Se eu creio em Jesus Cristo, se eu creio que Jesus pagou o preço por mim, eu entendo que eu tenho pecados, que eu não sou perfeito e que eu erro contra os outros. Mas se eu não entendo isso, se eu entendo que eu sou salvo porque eu sou muito bom, porque eu leio Bíblia, oro, jejum, falo em línguas, não corto cabelo e coisas como essas coisas aí, vou à igreja e tal. Se eu acredito que é assim, eu começo a me tornar um legalista, achando que é a minha performance que me faz entrar no céu. Dessa forma, eu começo a olhar as pessoas como que se elas também devessem ser perfeitas como eu sou. Então eu passo a cobrar nos meus relacionamentos a mesma perspectiva. E é isso que Paulo vai começar a mostrar. Por isso, é importante crer que Jesus Cristo nos livrou da culpa do pecado. E uma vez que nós somos livres da culpa do pecado, entendendo a nossa imperfeição, somos livres para relacionar de forma sadia. Só assim, só à luz do Evangelho, haverá relacionamentos realmente sadios. Por quê? Porque uma vez que eu entendo que eu sou livre do pecado, e aí eu me torno livre para me relacionar de forma sadia, eu passo a ter pelo menos 3 ações ditas por Paulo aqui. E a primeira delas é que uma vez que eu entendo que eu sou livre em Cristo, eu então também me torno livre para relacionar de forma sadia, e eu começo a ter uma disposição para interagir de forma intencional com os outros. Eu começo a agir de forma intencional, interagir de forma intencional. Olha o versículo 12 aí, como o texto ele começa. Antes mesmo de entrar no versículo 12, eu só queria fazer o link entre os versos anteriores e o verso 12 que nós acabamos de ler aqui. Nos versos anteriores, ou seja, todos os versos anteriores, o versículo 1 até o versículo 11, Paulo estava mostrando como os Gálatas eles haviam convertido, qual era a perspectiva deles. Mas aí, no versículo anterior, versículo 8, Paulo relembra os Gálatas de como eles eram antes de crer em Jesus Cristo. Eles acreditavam em deuses, e para ser salvo, ou para apaziguar a ira dos deuses, eles tinham que ficar fazendo as coisas. Então eles criavam rituais para ver se os deuses abençoavam. E aí o que acontece? Eles converteram, creram em Jesus Cristo e foram livres dessas coisas. Chegou os judaizantes e disseram: não, vocês têm que fazer mais coisas para ser salvos, não é só crer em Jesus. Então eles começam a querer o favor de Deus, e para atingir o favor de Deus, eles começam a praticar obras da lei antiga. E aí eles estavam achando que eram essas práticas, esses rituais, que daria a eles a aceitação diante de Deus. E Paulo alerta dizendo: para aí, vocês estão voltando às mesmas coisas que vocês faziam antes da conversão. Se vocês ficavam criando rituais para apaziguar os deuses, agora vocês voltaram a criar rituais para apaziguar o Deus. E aí ele vai lembrar que não é possível apaziguar Deus com os nossos rituais. Aí ele fala no verso 10, vocês estão guardando dias, meses, anos, então guarda o sábado, guarda as festas, circuncida, isso não tem valor nenhum. E ele conclui o versículo 11 dizendo: eu estou com muito receio de que eu tenha gastado tempo com vocês de forma vã, que vocês tudo que eu falei não valeu de nada. Por isso é que o versículo 12, ele vai nos mostrar
como o evangelho ele vai mudando o nosso relacionamento. E aí, uma vez que ele muda o nosso relacionamento, ele nos traz disposição para interagir intencionalmente. Paulo, mais uma vez, vai relembrar o relacionamento dele com os Gálatas. E aí, ele começa nesses versículos aqui, dizendo como o relacionamento entre o discipulador Paulo e os discípulos Gálatas eram antes deles começarem a querer viver pela lei. Perceba que o versículo começa dizendo o seguinte: suplico a vocês, eu suplico a vocês que vocês possam ser como eu. Suplico a vocês para que vocês possam ser como eu. Eu imploro, meus irmãos, que vocês sejam como eu. O que Paulo está fazendo aqui? Ele começa suplicando para que os Gálatas, eles pudessem parecer-se com Paulo. No quê? Na guarda perfeita da lei? Não. Pelo contrário, pudessem ser como Paulo na dependência absoluta de Cristo Jesus. Eles precisavam depender exclusivamente da graça de Cristo. Eles tinham que entender que não é pela força deles que eles seriam salvos, mas por causa de Jesus. Então Paulo está dizendo: eu suplico que vocês sejam como eu, ou seja, que vocês dependam de Cristo. E aí Paulo está dizendo: eu quero que vocês sejam como eu. Aí ele reforça, usando agora o relacionamento dele para com os Gálatas. Olha agora a segunda frase que ele usa aqui no versículo 12. Olha aí para a sua Bíblia aí. E ele fala assim: que vocês, pois eu me tornei como vocês. Pois eu me tornei como vocês. Paulo aqui faz um apelo para os Gálatas. Nesse ponto, Paulo traz como era a vida relacional dele com os Gálatas. O apóstolo aqui... Vocês vão ter que desculpar aí essa tosse aqui, tá? Um apóstolo aqui, ele havia se relacionado com os irmãos, com os seus discípulos, de forma íntima. Ele havia brincado com eles, vivido com eles, caminhado com eles, conversado com eles, comido com eles, chorado com eles. Ele havia entrado na cultura, participado de suas vidas. Ele havia se interessado por suas dores. Ele havia se alegrado com suas vitórias. Paulo tinha participado com toda aquela região, com toda aquela igreja. E aqui Paulo começa a estabelecer o contraste entre um relacionamento legalista com um relacionamento à luz do Evangelho. Por quê? Porque o relacionamento legalista, ou seja, alguém que acha que é perfeito ou que busca essa perfeição, é uma pessoa que ela não está disposta a se envolver com o outro, a interagir com o outro, porque a intenção dele é simplesmente que o outro cumpra alguns rituais, mas não é a intenção de que o outro se pareça, por exemplo, com Cristo, mas que o outro se pareça, se cumpra apenas alguns rituais. Paulo não, Paulo se envolvia, Paulo queria ver aqueles irmãos se parecerem com Cristo. Quando ele se relacionava com as pessoas, a intenção de Paulo não era formar pessoas à sua imagem e semelhança, mas formar pessoas à imagem de Cristo. Essa é a diferença. A diferença de que quando entendemos o Evangelho, nós temos a intenção de nos relacionar, mas não é para que as pessoas elas sejam compatíveis com as nossas ideias. O nosso interesse, a nossa intencionalidade no relacionamento com os outros é que as pessoas elas se pareçam com Cristo. Por isso nos envolvemos com elas. Não para que elas sejam pessoas que têm a mesma ideia nossa. Simplesmente, não, é para que elas possam de fato ter a ideia de Cristo. E aqui então, nós aprendemos que os líderes, os mestres, os pastores, os discípulos, os discipuladores, melhor dizendo, eles devem viver intencional com os seus discípulos, eles devem interagir com eles de forma intencional. Paulo interagia sem perder o foco do Evangelho. Você também deve interagir, você também deve se envolver com as pessoas que você está buscando alcançar, que você está buscando falar do amor de Deus. Paulo se envolvia, comia com eles, vivia um relacionamento íntimo com eles. É isso que Paulo traz à tona, mas o objetivo sempre, central, quando ele comia, andava com eles, brincava com eles, se relacionava com eles, o objetivo central era, não é apenas um divertimento, mas era que aqueles irmãos pudessem intencionalmente crescer e amadurecer. Perceba então que no meio da igreja, quando eu entendo o Evangelho, eu não quero que as pessoas me agradem ou que as pessoas façam o que eu quero.
Eu passo a ter a intenção sempre de levar o outro ao crescimento. E isso é comunhão. É ter todo mundo a mesma direção, a mesma intenção. Eu interajo ali com o Washington, eu vou na casa dele. Ótimo, eu não estou indo lá só para comer e me relacionar. Isso não é comunhão. Comer junto não é comunhão. Mas comunhão, de fato, é ter o mesmo pensamento, o mesmo foco. E nós temos o foco de nos parecer com Cristo. Então, nesse ponto, eu, quando vejo o Washington, por exemplo, cometer um erro, perceba como o Evangelho traz relacionamento sadio. Tranquilamente eu vou chegar para ele e dizer: meu querido irmão, sua atitude está equivocada. Porque eu quero que você se pareça com Cristo. Olha como Cristo exige de você o relacionamento. E ele que entende... Ele a graça de Deus, ele está livre para, uma vez que é exortado, ele não está aqui num jogo de valores e de achar assim: fulano está dizendo para mim que ele é mais importante que eu, mais santo do que eu. Quem é fulano? Vocês nunca ouviram isso, né? Quem é você para falar alguma coisa para mim? Percebe que quando a gente vive uma vida legalista, nós não ouvimos as pessoas. Nós precisamos, as pessoas precisam ser perfeitas para falar alguma coisa para mim, mesmo que ela esteja falando a verdade. Quantas vezes você já não escutou isso? Ou já disse isso? Quem é fulano para falar isso para mim? Nem vai na igreja, aquele pecador. Entende? Isso não é um relacionamento sadio. O relacionamento sadio parte do princípio de que o meu objetivo é crescer com o outro, é crescer junto com ele. Então, uma vez que eu sou exortado, eu não importo, eu não estou falando que o irmão é mais perfeito do que eu, e nem o irmão está querendo ser mais perfeito do que eu. Mas ele está me chamando a atenção e me exortando porque tem a mesma mente minha, que é parecer-se com Cristo. O foco é o Evangelho. Então nós interagimos de forma intencional. É assim que Paulo interagia com essa comunidade, levando essa comunidade à maturidade. Nós tiramos de lado os valores pessoais e colocamos o valor de Cristo. Por isso é importante você entender que relacionamento sadio só é possível à luz do Evangelho. Porque você não se orgulha de cumprir alguma coisa de forma boa e também não vive na culpa de cumprir de forma errada. Você entende que uma vez que Deus colocou alguém do seu lado, você exorta. Lembre-se, para que quando Paulo fala que nós deveríamos nos reunir, qual é o objetivo? Paulo diz, para que vocês possam exortar uns aos outros. É isso que a gente faz aqui. É o pastor exortando, de vez em quando as ovelhas exortam o pastor. É isso. O pastor, ele não é melhor do que ninguém. O pastor, ele não é... E é isso que Paulo está dizendo aqui. Essa convivência com ele, com aquela igreja. O pastor, ele não não está no nível acima com Deus, não está, e portanto o pastor é passível de correção, é passível de exortação também. É necessário que num relacionamento sadio, uma ovelha tenha autoridade, tenha liberdade para chegar no seu discipulador, no seu pastor, no seu mestre, e dizer para ele: irmão, você errou aí, cara. E o pastor que entende a graça, ele tem um relacionamento sadio de tal forma, ele diz: verdade, errei mesmo. Não tem que dizer quem é fulano, aquele miserável, membro da igreja. Entende? Como o Evangelho transforma os nossos relacionamentos de forma sadia, porque nós passamos a interagir com uma intenção. Mas tem uma segunda coisa que acontece também quando a gente entende a liberdade em Cristo e que nós agora temos liberdade para relacionar de forma sadia. E a segunda coisa que nós entendemos, ou gera em nós essa liberdade para um relacionamento sadio, é que a gente tem também uma disposição para cuidar dos outros. O Evangelho, ele leva o nosso coração em direção às pessoas. Olha o que Paulo fala aí, final do verso 12, esse verso aí, ele tinha que estar no verso 13, porque na verdade é o início do verso 13, é o final do verso 12. Ele fala assim, olha: em nada vocês me ofenderam. Quando Paulo usa essa argumentação aqui, é mais ou menos assim: se nos primeiros versos Paulo havia chamado os irmãos para que eles pudessem ser como ele, porque Paulo havia também sido como os Gálatas, ou seja, Paulo havia se envolvido com eles, se relacionado com eles, então Paulo diz: meus irmãos, vocês sabem como eu dependia de Cristo, sejam como eu fazia. Ele se relacionava, ele se interagia com a intenção de que eles pudessem crescer. Aí Paulo diz assim, olha: em nada vocês me ofenderam. Deixa eu tentar resumir aqui a ideia do verso 12 e verso 13 e 14. É como se ele dissesse assim: quando eu preguei para vocês, eu vivi no meio de vocês,
me interagir com vocês, e o evangelho era a motivação de vocês, nesse período, em nada vocês me ofenderam. É isso que ele está dizendo aqui. Vocês não me ofenderam em nada nesse período quando vocês entenderam o evangelho. Pelo contrário, aí o versículo 13 e 14, ele vai relembrar como foi que os Gálatas agiam com ele. Como era que os irmãos agiam com ele à luz do evangelho. E aí o verso 13 e 14, a gente poderia resumir da seguinte maneira, usando também a ideia do versículo 12. Em nada vocês me ofenderam, nem quando a minha doença se tornou para vocês uma grande provação. Pelo contrário, vocês me receberam tão bem como se eu fosse um anjo de Deus, me tratando como se fosse o próprio Cristo. Percebe qual é a ideia que Paulo começa a dizer aqui a partir do finalzinho do versículo 12? Olha, quando vocês entenderam o evangelho, no período que eu estava com vocês, vocês não me ofenderam nada, nem quando eu fui pesado para vocês por causa da doença. Aí ele diz que doença era essa, verso 13. Ele diz que foi por causa de uma doença que ele foi pregar o evangelho. O que Paulo tinha? Não sei. Ninguém sabe que Paulo tinha. Existem algumas hipóteses. Por exemplo, de que Paulo estava com um problema de respiração. Que Paulo aqui tinha sofrido malária. De que Paulo tinha problema de epilepsia. A malária, por exemplo, é uma hipótese, talvez bem aceita entre alguns teólogos, porque a região da Panfilha, que é a Antioquia, a região anterior, Paulo não queria, não estava no roteiro de Paulo ir para a Galácia. E na região anterior era muito úmido, e por ser úmido, estava ali sujeito a muitas doenças, como por exemplo a malária, mas essa é uma hipótese. Não se dá para saber, né? Ou que Paulo tivesse uma epilepsia, ou alguns sugerem que Paulo tinha um problema nos olhos. E por que eles sugerem isso? Porque o verso 15, Paulo usa aí, eles entendem dessa forma, uma referência aos Gálatas, como se Paulo tivesse um problema no olho tão complicado, e os Gálatas o amassem tanto, de forma que eles queriam tirar, se fosse possível, tirar os próprios olhos para dar para Paulo. Então alguns dizem, Paulo tinha um problema no olho. Mas, enfim, nós não sabemos o que Paulo tinha. O que a gente sabe é que Paulo tinha uma doença, e que por causa dessa doença, Paulo resolve pregar o evangelho na Galácia. Eu acho engraçado isso aqui. Sabe por quê? Preste atenção como o evangelho ele se torna um estilo de vida para nós. Seja qual for a doença, Paulo tinha que parar na Panfilha, aí Paulo adoece. Se nós adoecêssemos, o que a gente ia fazer? Ia voltar. Aí ele adoece e fala, nossa, agora eu não posso voltar, o que eu vou fazer? Eu vou pregar. Então, ele adoece, aí então ele prega. Percebe que em meio à adversidade, Paulo percebe as oportunidades, porque ele tem como estilo o evangelho. Tudo para Paulo é motivo de pregar o evangelho. Então ele fica doente. Aí ele fala, o que eu vou fazer? Não dá para eu voltar, porque eu estou doente, estou frágil. Vou pregar para a região aqui, o povo aqui. Olha só, é mais ou menos como se Paulo chegasse em Porá, adoecesse aqui e tivesse aqui na igreja, né, a gente cuidando dele, aquele negócio todo, Paulo frágil, não tem como voltar lá para a cidade dele, porque é muito longe, tem que passar pelo mar, coisa desgastante, a saúde estava frágil, aí ele fala assim, eu estou aqui em Porá, eu preciso mudar esse negócio aqui. Aí ele começa a evangelizar Amorinópolis, Diorama, Israelândia, Piranhas, Bom Jardim, porque ele estava doente. Aí ele ficou doente e foi pregar o evangelho nas cidades vizinhas. Percebe como o evangelho faz sentido para Paulo? Então, por causa dessa doença, porque ele não podia voltar lá para Antioquia, então ele vai um pouco mais para frente e forma ali as 3 cidades da Galácia, principalmente Listra, Icônio e Derbe, que é cidadezinha pequena ali, a região menor. E aí, versículo 14, olha o que o texto nos diz. Paulo diz assim, olha, no versículo 14, referindo à ideia de que ele ficou doente. Lembra que ele está dizendo, vocês não me ofenderam absolutamente nada, embora a minha doença tenha sido um problema para vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Ao pregar o evangelho, os Gálatas se converteram ao Senhor Jesus Cristo, entenderam a graça de Cristo, e quando entenderam a graça de Cristo, mesmo diante da doença de Paulo, doença essa que tinha sido tornado pesado e desagradável aos Gálatas, não era uma doença comum, era uma doença que pode ser um problema nos olhos, pode ser uma epilepsia, sei lá, qualquer coisa, mas que era bem complicado. Mas os Gálatas, eles permaneceram amáveis com Paulo, eles não o desprezaram, eles não rejeitaram a Paulo, não foram ríspidos, pelo contrário, diante de uma adversidade, por causa do evangelho, eles se tornaram ainda mais amáveis.
De toda forma, aqui vemos a disposição que o Evangelho havia gerado no coração dos Gálatas. Por causa da bênção do Evangelho, por causa da compreensão da liberdade que eles tinham em Cristo Jesus, olha a disposição que eles têm em ir ao encontro do outro. Eles percebem que Paulo está ali padecendo, então eles, de fato, eles recebem Paulo com muito amor, de forma que, como se Paulo fosse um anjo de Deus, final do verso 14, como se fosse quase que o próprio Cristo. Tamanha graça eles tinham, porque Paulo havia apresentado o Evangelho para eles. Eles estavam agradecidos pelo Evangelho, estavam agradecidos porque Paulo foi até eles, pregou o Evangelho. Então, uma vez que eu entendo o Evangelho e eu sou grato ao Senhor, eu passo a cuidar do outro. Essa é uma característica que o Evangelho produz em nós. Com esses versos aqui, nós aprendemos que o Evangelho deve produzir em nós um amor para com as pessoas. Que nós temos que estar mais atentos às dores dos outros. O Evangelho nos faz olhar para as pessoas e ser suportes para a vida dele. Essa é a perspectiva do Evangelho. A gente se interessa pelos outros, se interessa pela dor dos outros. E aí você vai entender, a gente chora com os que choram e alegra-se com os que se alegram. O Evangelho aqui nos ensina que é possível passar por sofrimentos mesmo cumprindo a vontade de Deus. Paulo está pregando o Evangelho, gente, e é adoecido. Então é possível ter dificuldades mesmo que você esteja cumprindo as coisas de Deus perfeitamente. Talvez você esteja fazendo o que Deus quer. Me lembro que eu e o Tércio aqui, esse ano, eu não lembro que mês que foi, nós fomos fazer um trabalho da igreja. Eu acho que a gente estava indo para Brasília, se eu não me engano. E aí na saída de Porá, o que acontece? A gente bate o carro, né? Poxa, como assim, Senhor? Estou indo lá, cumprir tua vontade. Como é que o Senhor deixou bater o carro? Entendem? Mas nós precisamos entender que cumprir a vontade de Deus não nos livra do sofrimento. Pelo contrário. Paulo, ele não reclama. Paulo, ele não vê um problema na doença, mas ele vê uma oportunidade. É assim que o Evangelho faz a gente olhar para as coisas. Tudo se torna uma oportunidade para nós. Paulo vê que a doença dele é uma opção para agora ele falar do Evangelho. Por isso nós precisamos lembrar isso. Por isso ele fala isso, por exemplo, para Timóteo, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele diz assim: pregue a palavra, menino, esteja preparado o tempo todo, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então ele está dizendo, prega, menino, tem que pregar. Percebe que, na realidade, o que nós aprendemos nesses dois versos e um pedaço do verso 12, é que, de fato, quando o Evangelho entra na nossa vida, a gente se interessa pelos outros e a gente passa a querer cuidar dos outros nas suas necessidades, mas, acima de tudo, a gente passa a querer, mesmo em adversidades, falar do amor de Deus para os outros, porque nós queremos que os outros sejam cuidados. A gente estende as mãos para os outros. Mas aí tem uma terceira e última coisa que as Escrituras nos afirmam aqui, e eu queria dizer isso para você. Quando nós entendemos que somos livres do pecado em Cristo, que não há mérito nosso, nós também nos tornamos livres para relacionamentos sadios, de forma que os meus relacionamentos, eles sempre estarão com a disposição de cuidar do outro, de ir ao encontro do outro, de me preocupar com o outro. Mas também, em terceiro e último lugar, isso gera em nós uma disposição para instruir na verdade, custe o que custar. E para Paulo custou muito. Aqui agora é que a gente começa a perceber o que mudou. Se nos versos anteriores Paulo estava dizendo o seguinte: olha, mesmo quando eu estava doente, por causa do Evangelho, vocês me amaram, vocês tinham tanta alegria em cuidar de mim. Mas alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Perceba como é que o versículo 15 começa. Olha aí. O que aconteceu com a alegria de vocês? O que aconteceu com a alegria de vocês? Gente, que tristeza está contida nesta frase. Que tristeza é demonstrado nessa pergunta.
Paulo, após relatar como é que ele tinha um relacionamento com os Gálatas à luz do Evangelho, como aquilo era gostoso, como aquilo era amável, ele diz assim: nosso relacionamento foi tão produtivo, foi tão eficaz, e o que mudou? Antes o relacionamento por meio do Evangelho era tão profundo, tinha a intenção de trazer crescimento, eles estavam dispostos a tirar até os próprios olhos para poder dar a Paulo. É isso que Paulo fala no versículo 15. Mas o que mudou? Mas agora tudo havia mudado, tudo havia sido transformado. Se antes, por causa do Evangelho, os Gálatas consideravam Paulo como anjo de Deus, como servo, agora, o verso 16 conclui dizendo assim: eu sou inimigo de vocês. Eu passei a ser inimigo de vocês. Esta é a pergunta do versículo 16, e aqui ele revela como é que Paulo está sendo tratado com hostilidade agora pelos Gálatas. Ele agora é visto como alguém que não é digno de confiança. Isso acontece porque ele estava instruindo os Gálatas com a verdade do Evangelho, que eles precisavam crer só em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Paulo se tornou inimigo por estar disposto a instruir na verdade. Lá nos versos posteriores, a partir do verso 17, vocês vão perceber que o Paulo vai dizer: olha, esse pessoal não está nem aí para a disposição do crescimento de vocês com Cristo. O que eles querem é só seduzir o coração de vocês para eles, para vocês os admirarem. Eles não têm relacionamento intencional com vocês, que vocês cresçam. Pelo contrário. Agora eu sou inimigo de vocês porque eu falo a verdade. Paulo está tão chateado, irmãos. Ele está tão decepcionado, que olha o que ele diz no versículo 20 aí. Ele fala assim: eu queria estar aí com vocês, porque eu queria mudar o tom da minha voz, porque eu estou perplexo quanto a vocês. Ele não queria escrever, ele queria falar. Ele queria falar. Quando Paulo suplica aos Gálatas que eles vivam como ele, Paulo não se apresenta como modelo de perfeição. Pelo contrário, Paulo se apresenta como modelo de imperfeição dependente de Cristo Jesus. E aí Paulo diz: eu estou falando a verdade para vocês, e vocês estão simplesmente longe de mim. Só que Paulo não perde a disposição de ainda assim instruir aqueles irmãos na verdade. Por isso ele escreve a carta. Líderes, discipuladores, mestres, precisam sempre ter o foco no Evangelho, e mesmo diante da rejeição dos seus discipuladores, dos seus discípulos, precisam continuar instruindo na verdade. Eu não sei se esse texto tem o mesmo peso para você como tem para mim, porque eu sinto essas palavras de Paulo aqui, pessoalmente falando. Quantas pessoas, meus queridos, começaram tão bem em processo discipulado? Eu posso citar várias pessoas que eu fui lá, preguei o Evangelho, aquela pessoa ela converte, ela se torna um grande amigo, a gente começa a se relacionar, e ela começa a ser amiga, e a gente tem um relacionamento tão amável, tão gostoso, em tudo que a gente faz, seja no café, seja a gente está falando das coisas de Deus, do Evangelho. De repente aquela pessoa começa a se afastar. Porque você começa a entrar com instruções de verdade e confrontar algumas coisas que a Bíblia confronta. E de repente aquela pessoa começa a não querer mais ir no estudo que você estava ministrando com ela. E de repente ela já não quer mais ir ao culto que talvez ela já estava indo. E quando você percebe, ela te olha já com um olhar desagradável. É como se você pudesse ou estivesse acusando aquela pessoa. Gente, isso é terrível. E você que está fazendo discípulos de Cristo, saiba, você vai passar por isso. Pessoas que começam tão bem, mas aí no meio do caminho elas desistem. Elas deixam de amar ao Senhor definitivamente. Mas eu digo a você, que uma vez que você entende o Evangelho, você ainda insiste em instruir na verdade, mesmo que as pessoas escolham afastar-se. Não abra mão da verdade. Não abra mão da verdade. Use a oração, use a conversa, mas continue disposto a instruir na verdade. Com esses versos aqui, nós percebemos que essas ações não se findaram lá atrás. Mas, como eu disse, ainda hoje nós temos assim.
Quão comum é formarmos inimigos pela pregação da verdade. Um monte de gente fica bicudo porque você fala a verdade bíblica. Não é porque você é senhor sincero, não. É porque você fala a verdade bíblica. Não é porque você é desagradável e é ofensor, não. É porque você fala a verdade bíblica. Muitos começam bem, mas no decorrer do caminho acabam sendo confrontados e abandonando. Mas, meus queridos, a liberdade que o Evangelho nos traz é para relacionar com as pessoas de forma sadia, onde a gente abre mão dos valores, onde nós estamos dispostos a ver o outro crescer, onde nós estamos dispostos a sermos exortados por eles. E eu quero terminar nessa noite aplicando ao seu coração e dizendo algumas coisas para você, que são muito importantes e que eu e você precisamos ter. Diante dos erros dos nossos discipuladores, pastores, pessoas que estão nos ensinando a Bíblia, nós devemos sempre estar dispostos a ajudá-los e não nos tornarmos hostis e os considerarmos como inimigos. Então, se você está sendo discipulado por alguém e você percebe que aquela pessoa está fez um negócio errado, você não deve ser inimiga dela. Se ela está agindo de forma incoerente, o que você deve fazer é sentar com ela e orientá-la, para que você e ela cresçam, porque o objetivo de interagir com o outro é que a gente cresça. Diante da inimizade causada pela instrução na verdade, caso você seja um discipulador e está falando para alguém, a pessoa ela começa agora a ficar irritadiça, e é impressionante como elas vão ficar irritadiça quando você começar a dizer para ela: está errado, não é aí, olha o que você está fazendo. Elas vão ficar irritadas. Nesse momento, ainda continuem a ser amáveis. Sejam amáveis com os nossos discípulos, com os seus discípulos. Jamais percam o foco de tornar esses irmãos e irmãs a luz de Cristo, ou seja, formar Cristo neles. Paulo vai dizer que ele tem como que dores de parto, até os versos posteriores, até que Cristo seja formado naqueles irmãos. Formar Cristo nas pessoas não é fácil não, gente. Gasta tempo, é doído, é complicado. Eu quero dizer para você, o Evangelho deve nos tornar mais amáveis em nossos relacionamentos. Pai, seja mais amável. Mãe, seja mais amável. Filho, irmão, irmãos da igreja, o patrão, o funcionário, o amigo, o colega. Preste atenção. Você às vezes tem uma empresa, um comércio, você é patrão. Às vezes nós queremos viver de forma tão legalista que uma vez que os funcionários erram, a gente começa a agir de forma tão agressiva com eles, como se nós fôssemos perfeitos e eles fossem tão pecadores que não mereçam ser instruídos, que não mereçam serem amados. Lembrem-se, o Evangelho nos traz relacionamentos sadios. Então, se há um erro, você se torna mais tolerante, porque você entende que você foi salvo por causa de Cristo, não por causa dos seus valores, não por causa da sua beleza. Se o marido comete um determinado erro contra a mulher, ela não tem a intenção só de massacrá-lo depois, mas ela tem a intenção que ele cresça, que ele amadureça. Então deixa eu tentar ilustrar isso de forma mais clara para você. Quando o Evangelho entra na sua vida, ele amadurece os relacionamentos, e o seu relacionamento vai ser mais sadio dentro de casa. Vamos supor que de repente seu marido cometeu um pecado contra você, ou a sua mulher cometeu um pecado contra você. Aí você percebe que em algum momento ele está querendo pedir perdão. Ele está querendo dizer para você assim: eu errei. Mas deixa eu explicar como é que marido faz isso, que às vezes você não sabe, né? Vou te explicar. Funciona assim, ó. Dificilmente seu marido vai chegar para você de cara e falar assim: olha, me perdoa, eu errei. O que não é errado à luz do Evangelho, pelo contrário. Mas a gente é meio besta, então a gente não faz isso. Aí a gente faz assim, ó. Quando você está errado, ou você sabe que você errou, você vai tentar compensar, né? Você vai tentar tratar a esposa assim mais carinhosamente. Ela pede água, você sai correndo, pega água, aquela coisa toda, né? A mulher sabe, aceita logo e fala assim: olha, tá perdoado, viu? Vai entender o negócio. Mas a mulher que está vivendo o legalismo e ela não está tratando de forma sadia seus relacionamentos, o que ela faz?
finge que não está nem com ela, né? Não está nem aí. Continua a ser ríspida, agressiva, mesmo quando ele está querendo reatar o negócio, restaurar o problema, mas ela continua pisando na garganta para dizer assim: vai sofrer agora, tá vendo? Sofrer. Acha que pode me ofender e vem aqui dando aguinha e tá bem. Irmãos, irmãs, o evangelho muda isso. Você não tem que provar para o seu marido que ele é um miserável, ele já sabe disso. Não tem que provar para sua mulher que ela é miserável, ela já sabe disso. A graça, ela revela o amor de Deus por nós, e assim então também vai para as outras pessoas. O pai, ele fala com o filho que errou, ele pede perdão para o filho, porque pedir perdão para o filho não é um ato de insubmissão, ou de submissão, de inferioridade, não, é um ato de graça. Por isso o evangelho torna os nossos relacionamentos, ou deve tornar os nossos relacionamentos mais amáveis. Outra coisa, você precisa entender que o evangelho revela que não existem perfeitos. Assim, nós devemos ser menos agressivos com aqueles que erram contra nós. A gente tem uma mania de legalismo desse jeito aqui. Assim, bem parecido com a situação que eu disse lá. Já teve aquela situação onde você está certo, em alguma situação a outra pessoa está errada, e aí quando você percebe que você está certo e o outro está errado, aí a gente quer crescer para cima do outro, né? Falar. Isso acontece, por exemplo, também com as irmãs e os irmãos dentro de casa, certo? Então, se o marido já assumiu que está errado, não precisa mais ficar falando. Fala para quê? Só para tripudiar em cima do outro, só para massacrar o outro. Já foi perdoado, acabou, bola para frente, vamos embora. Seja menos agressivo com o erro dos outros. Lembre-se, você também falha. Jesus ilustrou isso muito bem. Cuidado para você não ter uma trave enorme no teu olho. Você está aí querendo soprar o cisquinho no olho do teu irmão. Cuidado para que isso não aconteça. Quinta, esteja atento às oportunidades de proclamação do evangelho. Alguém que está disposto a viver o evangelho de forma intencional, que entende que o relacionamento à luz do evangelho se torna sadia, tudo se torna uma oportunidade. Preste atenção nisso aqui. O evangelho deve nos levar a entender que há necessidade de mudanças diárias. Relacionamento tem isso. Não dá para conceber um relacionamento à luz do evangelho igual Gabriela. Como é que é a Gabriela? Eu acho que é a Gabriela mesmo, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu não vou mudar, esse é meu jeito, quem quiser me ame como eu sou. Isso vai causar danos terríveis em seus relacionamentos. Lembre-se que o evangelho, quando entra em nossa vida, ele tem que produzir mudanças. Então essa história de que você assim não vai mudar, isso não é condizente com o evangelho. Um relacionamento sadio à luz do evangelho, ele entende que ele tem sempre que mudar. Ele sempre tem falhas. Quando você estiver cumprindo a vontade de Deus, fazendo o que Deus quer, mas ainda assim você passar por adversidades, lembre-se de que cumprir a vontade de Deus não nos livra das dificuldades, mas nos garante que seremos cuidados no meio das dificuldades. Fazer as coisas que Deus quer não te torna mais aceito diante de Deus e, portanto, não te livra, não te traz uma espécie de proteção mística. Não, você vai passar por tribulação mesmo sendo gente boa. Última coisa. Não murmure diante das tribulações, mas use-as para cumprir sua missão. Por exemplo, se você está passando mal aí, ruim, essa semana aí teve um monte de gente para o hospital, né? Ao invés de ficar murmurando, você está no hospital, faz igual o Paulo, prega o evangelho. Ah, pastor, mas porque o senhor não sabe pregar o evangelho com dor de barriga, pregar o evangelho com cólica de rins, né? Pregar o evangelho, isso é terrível. Irmãos, olha, eu não sei o que Paulo tinha, mas eu sei que era terrível. Tão terrível que se tornou pesado para os irmãos cuidarem. E Paulo viajou para a cidade para pregar o evangelho. Então é possível. Numa viagem lá, o ônibus quebra. Aí você fala, tinha que, eu sabia que não podia ir de mais, tinha que ir de outro, mas agora aí, ó. Tô com o ônibus quebrado. Aí na estrada, vou atrasar. Não, murmura não. Lamenta não.
Veja a oportunidade de pregar o evangelho. Você tem ali 30 pessoas que não tem jeito de ir para lugar nenhum. Olha que maravilha. Entende como o evangelho muda a nossa cosmovisão? A forma de nós nos relacionarmos com os outros? Lembrem-se, é essa contraposição que Paulo está dizendo. O evangelho nos torna amigos e eu quero ver o outro crescer, mas o legalismo me afasta. A única coisa que eu quero é que as pessoas vejam o quanto eu sou bom, eu sou perfeito, e eu me torno implacável, inflexível para com os erros dos outros. Pergunta é, qual você vai assumir? O evangelho como estilo de vida para você, e que ele seja de fato um relacionamento sadio, que produza um relacionamento sadio, ou você vai subir no pedestal, achar que você pode de fato cumprir as coisas que Deus quer de você de forma perfeita, e vai começar a estragar os seus relacionamentos. Pense nisso. Só é possível mudar a sua história à luz do evangelho, à luz da graça, à luz da consciência do que Deus fez por nós. E eu queria orar com você, para a gente terminar, pedir que Deus nos instrua e fale aos nossos corações. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Fica de pé aí. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de ouvir a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Evangelho possa mudar as nossas relações. Que o Evangelho possa fazer sentido para nós. Que o Evangelho, Pai amado, possa ir ao encontro dos nossos relacionamentos, tornando-os sadios. Que nós possamos interagir com as pessoas com a intenção de fazê-las crescer à luz do Evangelho, de levar Cristo a elas. Que nós, por causa do Teu Evangelho, tenhamos uma disposição para cuidar dos outros, para amá-los, para servirmos de suporte aos outros. Que nós tenhamos sempre a intenção, à luz do Teu Evangelho, a disposição de instruir as pessoas à luz da palavra. Não à luz dos nossos conceitos, mas à luz da Tua palavra. Que nós sejamos mais tolerantes e amáveis com as pessoas, menos irritadiças, compreendendo que também somos imperfeitos e que, sendo imperfeitos, fomos aceitos pelo Senhor, Deus Pai, em Jesus Cristo, por causa de Cristo. Então foi necessário que o Senhor Jesus cumprisse toda a lei em nosso lugar. Não há absolutamente do que nos gabar, do que nos orgulhar. Por isso, clamamos, ser misericordioso conosco, trabalha a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos hoje e para todo sempre, amém.